Deus nunca vai faltar provisão para financiar os projetos dele aqui na Terra. Se Deus te deu uma visão e ele te manda fazer uma arca e esta arca custa 1 bilhão de euros, não te preocupes, a arca é dele e o bilhão vem dele. Vai chegar. E vai chegar. Portanto, nós só temos que nos preocupar a única preocupação que eu tenho é de me manter dentro do centro da vontade de Deus, de ouvir a voz dele e de seguir as coordenadas dele, mesmo quando isso não tem nada a ver com aquilo que a minha carne grita. Este é o maior esforço, é o único sacrifício que nós temos que fazer. É o único que eu vejo que nós temos que fazer como cristãos, porque depois é tudo tão leve, tudo tão leve. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós precisamos unicamente fazer esse sacrifício, que é submeter a nossa carne à vontade de Deus. A partir daí, tudo que vem da orientação dele vai ter o financiamento do céu. Deus patrocina projetos, ele não dá dinheiro para tu ir comer uma pizza, ele sacia a tua fome. De uma maneira ou de outra vai saciar a tua fome. A verdade é que a tua fome tem que estar alinhada com a vontade dele. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje temos aqui uma convidada que se chama Karina Gomes. Muitos de vocês já a devem conhecer. A Karina é cantora, ativista, está em várias áreas e hoje vamos ter aqui uma conversa muito interessante. Vamos ver onde é que a conversa nos vai levar. Temos vários temas para falar com vocês. Antes de começarmos a conversa, pessoal, já sabem, sigam-nos aqui no nosso canal do YouTube, subscrevam, ativem as notificações. Sigam-nos também no Instagram, no TikTok, no Facebook, estamos em todas as redes, já sabem. Desejo uma boa conversa a todos e passo a palavra aqui ao Otávio. Uma boa conversa. Obrigado, Renato. Obrigado, Daniel, também, e Tiago, que fazem parte do backstage aqui do nosso podcast. E sem eles, nada disto podia estar a funcionar. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, como eu estava a dizer há pouco em oração, esta oportunidade de sermos participantes e propagadores da palavra de Deus e trazermos pessoas como tu, que certamente vão aqui na primeira pessoa testemunhar daquilo que Deus e o Senhor Jesus têm feito na tua vida, através da tua vida, e isso é o mais importante. É o mais importante. É a razão de nós estarmos aqui. Exatamente. E como eu tenho feito nos últimos episódios, e hoje também vou fazer, eu pego sempre aqui numa escritura, numa passagem bíblica, para que possa servir aqui de arranque, ignição. Eu costumo chamar a ignição aqui à nossa conversa, que certamente vai ser uma bênção. E eu hoje estava a ler novamente este versículo que está em João, no Evangelho de João, capítulo 15, aqui no versículo 12. O Senhor Jesus está a poucas horas de concluir a sua missão aqui na Terra, ir para a cruz, e ele estava em jeito de despedida, até já, não é? Com os seus discípulos. E ele estava a falar várias coisas com eles, a exortá-los, a dar mandamentos. E ele diz aqui, no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois aqui no versículo 13 diz algo que mais ninguém na história poderia-se dizer da religião, não é o termo, mas ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sabes, e este versículo é muito conhecido de nós, que somos seguidores de Cristo. Mas este versículo faz toda a diferença, porque ele está a dizer que este é o maior tipo de amor que existe. Não é? Porque eu posso dizer que amo este ou o outro, ou o irmão, ou seja quem for, mas será que eu estou a ponto, esse amor chega ao ponto de eu dar a minha vida pelas pessoas que eu digo que amo? Não é? Então este é o patamar mais alto de amor, alguém dar a sua vida, não é? E ainda por cima ele dar a sua vida por pessoas como nós, não é? Pela humanidade, digamos assim. E eu estava a ver uma ilustração de alguém que publicou, mas vem ao encontro disto, vocês já vão perceber. E ele estava a dar uma ilustração de uma galinha e um porco iam a passar
na estrada, isto também é ilustração, é ficção, atenção, e iam passar os dois, e vem um placar na rua, um outdoor a dizer, a mostrar o típico breakfast inglês, o pequeno almoço inglês, bacon e ovos, e a galinha vira-se para o porco e diz assim, estás a ver? A forma como nós contribuímos, ou a nossa importância neste breakfast que ficou conhecido mundialmente, já viste a nossa importância? E o porco faz ali um reparo que faz toda a diferença. Ele diz assim, pois, é realmente isso que tu dizes, tu deste um contributo, mas eu dei a minha vida. É só uma ilustração, mas faz toda a diferença. Ou seja, a galinha colocou os ovos para o pequeno almoço, mas o porco teve que sacrificar a sua vida para que o pequeno almoço chegasse à casa das pessoas. Claro que isto é uma ilustração, é uma animação, mas que também de alguma forma representa aquilo que Jesus fez por nós. E faz toda a diferença. É que ele não fez um contributo, como outros pensadores, outras pessoas que contribuem para o bem-estar da humanidade, direitos, tudo isso. Mas eles dão um contributo. Mas ele deu a vida. Ele deu a sua vida por nós. E aquilo que eu creio, não estou a dizer que isto se aplica a todas as pessoas, mas aquilo que eu creio é que Jesus, ele quer mais do que o nosso contributo. Ele quer mais do que aquilo que nós já estamos a fazer hoje. Ele quer a nossa vida. Ele quer o nosso coração. Ele quer tudo. Não é? E ele não quer tudo, eu não estou a pregar para vocês, mas ele não quer tudo para nos tirar. Ele quer tudo para ele nos dar mais. E isto é tremendo. Isto é algo que eu tenho pensado estes últimos dias. Quando vi esta ilustração eu pensei, uau, é tudo, ele quer tudo. Obrigada pela ilustração. Eu há 3 ou 4 dias que venho pensando exatamente sobre o que é que nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos primeiramente saber quem nós somos em Cristo Jesus para saber a partir daí como é que nós vamos nos posicionar, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós não vamos fazer. E veio na minha mente servir o reino e não servir-se do reino. São duas coisas diferentes. Eu, para além de cantar, para além de escrever e para além de dar a voz por muitas mulheres com quem inclusivamente já tive o prazer de falar com algumas e perguntar se verdadeiramente era útil o meu trabalho, se o meu trabalho era de utilidade pública, porque como cidadã e sobretudo como cristã, eu sinto essa necessidade do meu trabalho ser de utilidade pública, não é? E com base essencialmente no amor, porque é o que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, se não tiver amor, de nada valeria falar a língua dos homens e dos anjos, dar toda a fortuna aos pobres, fazer isto ou fazer aquilo. Se não tiver amor, de nada valeria. Então, a minha analogia sempre é saber quem eu sou em Cristo Jesus, perceber o que é que Deus requer de mim através de uma vida de intimidade com Ele, na oração, na meditação da palavra, e perceber quais são os dons que eu tenho e colocá-los à disponibilidade do reino. E isso eu penso que faz toda a diferença, porque a base disso tudo é o amor. Porque quando a gente for ver que são coisas que o dinheiro não compra, porque não é sobre o que se pode adquirir, mas sim o que se pode dar. E é dando, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, a minha preocupação maior, como cristã, como mãe, como esposa, não é se o meu marido vai me fazer feliz, é se eu verdadeiramente o faço feliz e se eu sou aquilo a que sou proposta a ser para ele, e se sou aquela mãe que devo ser para os meus filhos, minhas filhas, nesse caso sou mãe de meninas, mas ao serviço do reino. Ou seja, se verdadeiramente estou aqui
a ser aquela mão que as pessoas não estão a ver de Deus, mas se a minha mão está a servir às pessoas como as mãos de Deus servem. Então é isso. Eu acho muito interessante essa forma de ver, de se doar, porque eu acho que só faz sentido assim, quando nós verdadeiramente colocamos a nossa vida à disposição do reino em tudo que a gente faz. É verdade. Tremendo isso. Sabes, ainda há pouco estávamos aqui a conversar, estava a partilhar com eles uma situação que eu vivi de fora, de um amigo meu de infância, que ele também abraçou uma causa, não é uma causa cristã, mas ele abraçou literalmente essa causa. E de certa maneira aquilo mexeu comigo ao ponto de eu equiparar com aquilo, ou com a causa que todos nós, entre aspas, não é uma causa, é mais que uma causa, aquilo que nós abraçamos, que é o Evangelho, não é? E esse meu amigo, ele sempre foi bem mais destravado do que eu, completamente, e ele no domingo subiu à ponte 25 de Abril e colocou lá uma bandeira de um determinado país, porque ele abraçou aquela causa. Pá, ele infiltrou-se, ele não podia ter feito aquilo, foi preso e chegou mesmo a tribunal e tudo, porque realmente ele provocou ali uma situação muito complicada. Poderia ter sido terrorismo, eventualmente, mas ele entrou pelo túnel do Pregal, do comboio, com um arnês, ele subiu todo aquele mastro até lá acima, e ele sabia o que ia fazer, né? E aquilo, pronto, ele foi paraquedista, ele é assim uma figura, mas ele fez aquilo que o coração dele moveu para que ele o fizesse. E aquilo mexeu de certa maneira, e acho que não nos vamos comparar com ninguém nem com nada, mas de certa maneira nós vemos às vezes pessoas que abraçam causas não tão valorosas e valiosas como a nossa, como o Evangelho, a pregação do Evangelho, publicamente ou não, seja o que for. Mas por vezes eles conseguem demonstrar um fervor, conseguem demonstrar uma entrega, às vezes até maior do que até os cristãos, não é? Nós agora tivemos há pouco tempo aquela situação de Charlie Kirk, porque ele é mais conhecido, mas ele também não é mais importante do que os irmãos que estão na Nigéria. É igual. A vida dele vale tanto como o pastor que foi fuzilado na Nigéria. Exatamente. É igual. Ele só tem mais impacto, tem mais... Pronto, vivia nos Estados Unidos. Mas o que é certo é que aquilo abanou algumas consciências mais adormecidas. Isto envolve várias situações, né? E tu sabes isto melhor que eu. Não quer dizer que todas as pessoas tenham que expor a sua fé ou tenham que ter um cartaz a dizer eu sou crente, mas eu acho que isso deve partir da própria pessoa, não é? Naturalmente, eu como cristã, isso é uma das coisas que eu tenho. Eu converti-me numa igreja Assembleia de Deus, não tradicional. A igreja onde eu me converti chama-se Assembleia de Deus Nipo-Brasileira, no Brasil, em 97, e o líder dessa igreja, que faleceu este ano, já com 80 e tal anos, era um pastor japonês, o Fernando Takayama, e a visão já desta igreja, quando eu me converti, eu sinto-me privilegiada por ter-me convertido numa igreja que, em primeiro lugar, era uma igreja que dava total liberdade à pessoa do Espírito Santo. Não era um sistema religioso punitivo. Era um lugar de liberdade, um lugar de amor, um lugar de partilha, um lugar onde o Evangelho era pregado na sua essência do amor, sobretudo da inclusão. Havia bastante afro-brasileiros, digamos assim, os descendentes de africanos no Brasil, e também pessoas japonesas, não, de origem japonesas, de Nisei ou Sansei, né, de filhos e netos de japoneses. E pronto, o Brasil é um país de mestiçagem, mas mais do que isso era a forma como o Evangelho se espelhava nessas pessoas através da sua interação, da forma como se acolhiam. E foi nesse período que eu entendi que, para além de ser cristã
de pertencer a uma comunidade, a uma igreja, a uma congregação, eu tinha uma vida secular. Nessa altura eu estudava na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e num dos acampamentos nós aprendemos que nós, como cristãos, temos que fazer a diferença, mas não temos que fazer a diferença por religiosidade, temos que fazer a diferença pelo relacionamento que mantemos com Deus e os frutos que vêm desse relacionamento. Foi quando eu descobri as Escrituras e fiquei fascinada, sobretudo com as cartas de Paulo. Sou muito apaixonada pelo livro que ele escreveu, pela carta que ele escreveu aos Gálatas, o capítulo 5 concretamente, onde ele fala dos frutos do Espírito, e quem vive uma vida de comunhão com Deus gera frutos, e esses frutos são frutos do Espírito, e o principal é o amor. Aliás, é o amor, e é como se fosse uma fruta, uma laranja com vários gomos, ou seja, é o fruto do Espírito. Não é, os frutos são, né? Os frutos do Espírito é amor, e depois todas as outras coisas que são consequentes ou consequência desse amor. E isso faz-nos exatamente ser esse cidadão exemplar como foi Jesus Cristo, como foi Paulo e como foram vários discípulos, porque no fundo Jesus era um cidadão exemplar, um cidadão revolucionário, um cidadão que eu considero, o meu ativismo é fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, porque eu vejo em Jesus o maior ativista pelos direitos da mulher de todos os tempos. Basta ver o que ele fez com a Maria Madalena, com a mulher acusada de adultério, a mulher que sofria de fluxo de sangue, a forma como ele falou com a mulher samaritana, ou seja, ninguém falaria como a mulher samaritana, e Jesus falou. Jesus pregou no sábado, quando era proibido pela lei judaica, e ele foi contra tudo que era injusto, contra tudo que era punitivo, contra tudo que era radical e contra tudo que era racista, exclusivo, separatista. Mas o que mais me deixa maravilhada nesse testemunho do maior homem de todos os tempos é no dia de Pentecostes, quando ele, ao ascender, ele diz aos discípulos e discípulas, porque não há um foco nas discípulas, mas elas sempre estiveram lá. E cerca de 300 mulheres, pelas minhas pesquisas, serviram a Jesus e inclusivamente patrocinaram o ministério financeiramente. Mas o que mais me deixa maravilhada com todo esse legado cidadão e interventivo e amoroso, inclusive de Jesus, é que no dia de Pentecostes estavam todas as nações representadas. Estavam judeus, não judeus, estavam os da Ásia Maior, os da Ásia Menor, os da África, da Etiópia, da Líbia, os árabes, estavam os europeus, estavam todos. E hoje, quando estamos num mundo xenófobo, num mundo racista, num mundo que exclui, que usa discursos de exclusão como forma de governação, eu digo, nós temos que nos manter no Evangelho, porque vai ser através desse testemunho, desse legado de inclusão de Jesus Cristo que nós vamos conseguir verdadeiramente combater primeiro toda a deturpação das Escrituras que há, sobretudo em certos sistemas, e aproveitamento. Através desses factos que não são enfatizados, porque dizer que no dia de Pentecostes estávamos todos é dizer que uma coisa é o Estado de Israel de 1948 e a outra coisa é Israel que vai além daquilo que é um lugar e um grupo de pessoas. Portanto, Jesus é sobre isso e muito mais. Eu sigo abrindo assim um leque sobre essa questão, um parênteses sobre essa questão da inclusão de pessoas diferentes, porque Deus fez pessoas diferentes e é a propósito dele. Eu conheci não conheci pessoalmente, mas chegou até mim o trabalho de uma irmã nossa em Cristo que se chama
O apelido dela é Ribeiro, Jacira, acho que é Jacira Ribeiro, e ela é de origem guineense, foi para o Brasil muito nova, e ela escreveu um livro à luz da Bíblia que se chama O Estigma da Cor, em que ela problematiza exatamente o racismo à luz da Bíblia e mostra como o racismo é um pecado tão grave como há outros tantos, né, do homicídio e de tantos outros, não é? Para que nós possamos ver que não podemos passar um paninho quente e dizer não, está tudo bem. Nós, como cristãos, temos que lutar contra essas questões todas, como Martin Luther King lutou em amor, sem recorrer à violência. E como Jesus também. Como Jesus, sim. Essa questão é uma questão hoje muito pertinente, não é? É uma questão muito falada nas redes sociais e há muitas pessoas a tomarem posição, não é? Mas há uma coisa que nós, e tu falaste de Jesus, o maior homem de sempre, gostei muito dessa expressão, o maior homem que pisou esta terra em todos os aspectos. E uma das coisas, várias coisas que ele disse, e uma delas é que nós temos que amar os nossos inimigos, no célebre Sermão da Montanha, não é? Pegando no que ele disse, que nós temos que amar os nossos inimigos, eu vi um comentário de alguém, aquilo foi um murro no meu estômago, no meu, não estou a falar dos outros, mas ele disse ali uma coisa que eu nunca tinha visto aquele prisma. E ele estava a falar à frente de vários irmãos e ele estava a dizer assim, ele tinha um grupo de jovens na igreja dele e ele debatia-se com um problema que eles estavam a ficar muito fascinados pelo satanismo nos Estados Unidos. Estavam a ficar fascinados. Então ele, como pastor, o que é que ele fez? Ele foi ler a Bíblia satânica, que foi escrita por um homem que se chamava Aaron LaVey. Foi ele que escreveu e criou essa religião oficialmente nos Estados Unidos. Ele foi ler. E há uma parte que ele chega à conclusão que o satanismo, vejam isto é forte, mas isto mexe com a estrutura. O satanismo não promove o ódio. Não estou a falar de Satanás, estou a falar daquele livro específico que aquele homem escreveu. Ele diz que o amor e o ódio são sentimentos válidos. Mas ele diz outra coisa, que se eles te amarem, podes amá-los. Mas se eles não te amarem, tu deves ignorá-los. Tu deves metê-los de parte. São pessoas que tu não deves considerar. E ele colocou a questão crua e nua assim diante das pessoas, dos irmãos. Quantas vezes nós estamos mais próximos de praticar a Bíblia satânica do que os ensinos de Jesus? Porque Jesus está a dizer o inverso. Exatamente. Jesus está a dizer que tu tens que amar o teu inimigo. Eu tenho uma questão muito interessante em relação a isso, porque uma coisa é tu ouvires a voz de Jesus a queimar dentro de ti, num culto, numa pregação, num louvor, num podcast como este, e decidires ali na tua casa ou mesmo numa igreja, onde quer que seja, entregar a tua vida, render-te à voz de Jesus, não resistir, entregar a tua vida a Jesus. Uma coisa é isso, a outra coisa é viver diariamente na prática o ser de Jesus, o pertencer ao reino, o ser filho, viver essa tua nova identidade. Eu já ouvi várias coisas sobre isso, aprendi que a conversão é uma coisa, não é um processo de magia, não é uma mágica que acontece, ou seja, não é uma transformação mágica, mas é uma transformação que depois eu vou entender melhor quando vou ler o livro de Romanos, um livro 12, que diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque nós vamos percebendo que é uma batalha entre a carne. O próprio Paulo disse que a carne se opõe ao espírito, e o espírito que está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a amar, sempre pronto a servir o reino, mas a carne, dependendo do estado, está sempre em oposição e às vezes não quer se submeter ao espírito. E isso faz com que eu faça sempre uma declaração
e ainda hoje falei várias vezes sobre isso, que eu digo que é a minha oração de disco riscado, que é a oração que Moisés fez: Senhor, se não é para o Senhor ir comigo, que eu não vá, não permitas, não é? É quando já é num nível de consciência plena de que nada somos sem Cristo, convencidos pela pessoa do próprio Jesus Cristo, que diz que sem mim nada podeis fazer, te renderes a essa verdade, mesmo quando a tua carne diz o oposto, e falas: Pai, pode estar a ser difícil, mas ainda assim prefiro a tua vontade, porque a tua sim é boa, perfeita e agradável, voltando ao Romanos 12, mas a minha não é boa, não é perfeita e não é agradável. Se porventura a minha coincidir com a tua, já é o teu espírito a operar sobre a minha carne, não sou eu, és tu. Então aí sim eu posso ir, aí sim eu quero, aí sim eu faço questão, porque verdadeiramente estou a sobrepor. Mas chegar a essa fase, a esse entendimento, é preciso passar por um processo. E esse processo muitas vezes é muito doloroso, dependendo do caso. Há pessoas que são muito mais fáceis de ser convencidas pelo Espírito Santo, pela sua natureza carnal, a ser mais moldável. Mas há pessoas que carregam traumas, que carregam vários tipos de trauma, traumas de rejeição, de violência, de vários tipos de trauma, e que têm mais resistência à voz do Espírito, não que não ouçam, não que não percebam o que têm que fazer, mas que resistem, e aí é mais trabalhoso para a pessoa de Deus, porque Ele nunca vai nos obrigar, ele é o arquiteto do livre-arbítrio, e Ele vai sempre querer o nosso primeiro passo para Ele poder completar. Mas eu escolhi um ministério para além do canto, que é o Ministério da Oração. Eu tenho um grupo de dois grupos de oração. Um deles é dirigido pela minha filha, uma delas, e um deles eu que dirijo, e nesse grupo de oração o que eu procuro fazer é chamar sempre, parece que estou a falar sempre da mesma coisa, mas na verdade é aquela luta constante de nos mantermos na presença de Deus, de nos mantermos no centro da vontade de Deus, para que Ele possa operar através de nós aquilo que Ele quer fazer. Porque Paulo disse a Timóteo, e isso é difícil. Isso é muito difícil, porque nós estamos a ser tentados todos os dias a cumprir esses desejos da Bíblia satânica, na verdade, mas através do cultivo desta vida de intimidade com Deus, que não é fácil, sobretudo nos dias que correm, que a gente tem que acordar às 5 da manhã, é institucionalizar na nossa vida as orações a andar. Orar a andar, orar a tomar banho, orar a cozinhar, orar quando se vai apanhar um comboio ou quando se vai a conduzir, para nos mantermos essa chama acesa e ouvir a voz de Deus, e mais do que isso, submeter a nossa carne, mesmo quando não nos apetece nada. E eu encontrei uma vez uma mensagem, nós estamos sempre nas redes sociais, às vezes mesmo no scroll, às vezes aparecem coisas muito interessantes, sobretudo quando nós driblamos o algoritmo e deixamos de seguir o que não devemos. Uma mensagem que diz: ora sem vontade mesmo quando não tenhas vontade, mas conscientemente já sabes que não há saúde espiritual sem oração, que não há frutos sem oração. Deus pode fazer sem oração? Pode, mas não vai fazer porque Ele gosta. É prazeroso para Ele fazer através da nossa intercessão, através da nossa comunicação diária e constante e consistente com Ele. Eu acho que essa é a única forma de nós ficarmos mais próximas da Bíblia, do Senhor Jesus, do que a outra que nos induz a não perdoar. Também eu costumo dizer que eu tenho um termómetro, voltando à igreja onde eu me converti, em que o pastor, o nosso pai na fé, que nos deixou este ano, ele dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci-me e que eu pratico, que é: o Espírito Santo sempre
nós temos que ouvir a voz do Espírito e obedecer a voz do Espírito e fazer as coisas pelo poder do Espírito Santo. Porque assim a margem de nós falharmos, de deixarmos a nossa carne sobrepor é muito, mas muito, muito, é mínima. E a margem de nós sermos enganados por falsos profetas, falsos pastores, aí vamos a Colossenses, não é? E isso é muito, reduz ali a possibilidade, né? Exatamente, porque prega-se muito o não perdão hoje em certas instituições denominadamente evangélicas, prega-se o não perdão. Eu já vi coisas que eu disse, mas isto não é bíblico. Não perdão? Não, mas é um não perdão velado. Ok. É um não perdão velado. Ou seja, o que é perdoar? A nossa carne nunca vai a saber perdoar. A gente perdoa com o perdão de Cristo. Podemos não gostar da pessoa, mas a gente ama com o amor de Cristo, não é com o nosso amor. Quando eu digo isso à luz daquilo que Paulo disse, a vida que vivo hoje na carne, vivo-a na fé do Filho. A fé não é nossa, não é eu tenho fé, não é? A fé a vida que eu vivo-a na fé que me foi dada. A fé do Filho. A fé é um próprio dom. É um dom, exatamente. O amor, a fé, a esperança, essas coisas todas são condições de quem vive no Espírito. No Espírito. E é esse constante esforço para ver materializar aquilo que Deus fala a nosso respeito na sua palavra ou em profecia. As profecias devem ser postas à prova. Eu gosto muito daquela passagem que está no 1 Timóteo 1:18, que é quando Paulo diz a Timóteo: tudo que falaram acerca de ti em profecias, lute, levante e vá. Ande debaixo dessa palavra. Tens uma palavra sobre ti, mas tens que caminhar nela. Caminhar nela para que ela se materialize. Porque não é sentar, o Senhor já prometeu, já falou, já usou o profeta, já usou o pastor. Ok, pronto, eu vou ficar à espera e vai acontecer. O esperar é bom, mas andar na fé daquilo e andar, na verdade, é andar sob a revelação da palavra. Aquilo que Deus vem falando todos os dias, Deus fala. E Deus não tem problema de comunicação, Ele é muito claro. Sem dúvida. Ainda há pessoas que dizem que Deus não fala comigo. E têm Bíblias lá em casa. Não querem abrir a Bíblia, mas esse é que é o grande facto. Mas Deus não fala comigo, Deus só fala com o pastor. Então, mas tu tens ali a tua Bíblia, meu. É só abrir a tua Bíblia e Deus fala contigo. Eu, como líder de grupo de oração, tenho tido um discernimento e tem funcionado, porque não é meu. Eu agora já no início fiquei assim um bocadinho, porque nós... quando fala aqui de que nós às vezes estamos mais próximos de cumprir a Bíblia satânica do que a verdadeira Bíblia. Com isso, não fiquei chocada, gostei da analogia, porque é verdade, é forte, porque muitas vezes o diabo tenta-nos no sentido de nos colocar peninha por termos que muitas vezes ser um bocadinho mais firmes com certos irmãos. E quando na verdade a Bíblia nos dá prerrogativas de exortação dos irmãos. Exortai-vos uns aos outros, não é? Exortai-vos, não é? Ai de nós se não o fizermos. A igreja é um organismo vivo porque as células comunicam entre si. Há comunicação entre as células. Ligação. Quando tu comes um prato de salada, as informações genéticas que estão nesse prato de salada sabem exatamente o que vão fazer no teu organismo. É por isso que a alimentação é onde tudo começa, para nós nos mantermos vivos. Então há essa comunicação. Por que a igreja não se comunica entre si? E essas comunicações nem sempre vão ser pacíficas. Não é? Então é necessário haver essa exortação. E eu lembro-me de Deus ter-me dado o discernimento, porque normalmente quem ora, Deus usa muito quem tem a predisposição de orar, porque essa pessoa está a buscar a Deus,
está a orar e Deus revela, Deus fala muito através da oração. Eu acredito que a oração, quando nós começamos a orar, pode até ser uma iniciativa nossa, porque nós decidimos submeter a nossa carne à obediência de que nós devemos orar sem cessar, mas quando começamos a orar, eu creio que o Espírito Santo usa a nossa vida em oração e fala connosco através da oração, connosco e com os outros, para além do que Ele vai operar na vida das pessoas através da oração, milagres e tantas outras coisas. Só que o que acontece é que nós estamos num mundo tão consumista, que se nós não vigiarmos dentro desse contexto, o que vai acontecer é que muitas pessoas vão dizer: essa é uma mulher de Deus e eu estou a precisar de oração para resolver tal questão, e transformam-te numa espécie de prateleira de soluções, porque tu tens um Deus a quem recorres e que te usa para abençoar. E o Senhor disse-me: cuidado. Eu senti mesmo que vinha da parte de Deus essa voz: cuidado, porque uma coisa é servir ao reino e a outra coisa é servir-se do reino. E tu não estás aqui para servir-te do reino para dar às pessoas a papinha feita. As pessoas precisam abrir a Bíblia. Elas precisam abrir a Bíblia, elas precisam entregar a vida delas a Jesus, elas precisam conhecer a palavra na primeira pessoa, falar. Jesus é o verbo, é a palavra viva. Falar com Jesus, falar diretamente e ter a sua própria experiência. A partir daí, sim, estamos a conversar. Sem dúvida. Essa tem sido um dos nossos assuntos aqui. Muitas vezes tem vindo à tona essa mesma questão aí de ter um relacionamento. Esta frase relacionamento é muito usada, mas é real. A pessoa não viver do relacionamento do outro ou do com pastor. Deus. E na oração eu creio que é a mesma coisa. A pessoa viver uma experiência ela própria com Deus. Porque Deus também não fala da mesma maneira que nós estamos aqui 5 pessoas. Temos olhos diferentes, temos o cabelo diferente, somos todos diferentes. E no relacionamento também é sempre diferente. Deus não fala contigo e comigo da mesma forma, fala com o Renato ou com o Daniel. E nós temos que viver isso. Temos que deixar de viver, como tu estás a dizer, de ir lá à prateleira, ou ligar para este, ou ligar para o outro. Isso é importante também. Eu considero que isso é até talvez a melhor cunha que nós podemos ter. É verdade, a melhor cunha que nós podemos ter neste mundo intercessor, né? É ter pessoas que possam orar por nós e connosco. É verdade. Não há dúvida nenhuma. Eu tenho várias situações em que as pessoas até supostamente já deixaram de ser minhas amigas como eram, afastaram-se, a vida é mesmo assim, as pessoas vão para longe, mas quando acontece aquela situação, entendes? Ou o filho teve um problema, ou caiu numa cama, eles ligam para quem? Eles ligam para ti. Pá, olha, está a acontecer isto assim na minha vida, ora por isto, ora por mim. Então nós temos que também ter essa dinâmica. Tu falaste nessa questão da oração, e é uma questão que nós consideramos muito importante, muito válida, e que nunca pode ser descurada nem ser entregue ao outro. Olha, ora tu aí e eu depois logo vejo. Não, nós temos que ter uma parte ativa. Temos que, como a Bíblia é a mesma coisa, né? Ninguém pode ler a Bíblia por ti, tu é que tens que ir ler, e eu a mesma coisa. E pronto, mas isso tem a ver com muitas vezes com o nosso passado, com muitas coisas que nos foram introduzidas, né? E achamos que isso é que é certo, mas a beleza é a busca, sabes? Tu falas de oração, isso também mexe muito comigo, mas há uma coisa que para mim tem feito toda a diferença, e eu digo isto a muitos amigos e jovens que estiveram aqui há pouco tempo. Há uma coisa, nós podemos ter muito conhecimento, isso é muito importante, podemos ter revelação, que também é muito importante, e esse é o Espírito de Deus que nos dá. Há pessoas que têm conhecimento, mas não têm revelação nenhuma. Mas há uma coisa que faz toda a diferença, é a fome. Fome e sede. Fome e sede. Estás a ver? Fome e sede. Para nós irmos para outro patamar, nós temos que ter mais fome do que o normal. Temos que ter aquela... Não é só entusiasmo, porque o entusiasmo, não é? Como na oração. Entusiasmo, ok. Mas o entusiasmo ele vai abrandando, não é? Depois vem, como eu estava a dizer a ele, entusiasmo, disciplina. Não tens entusiasmo, mas tens disciplina, estás lá. Não é como no ginásio. Tu não tens vontade, mas estás lá. Exatamente, é contrariar disciplina. A carne constantemente. E depois vem, eu diria, a obsessão, quase. Obsessão é uma cena que já faz parte da tua vida
e que tu já não sabes viver sem aquilo. Mas em todas estas áreas, tu tens que ter fome. Tu tens que ter fome, porque a fome é que faz a diferença. Sem dúvida, de sentir a presença de Deus, não por emoção, mas sentir que que Deus está presente, é ter constantemente fome e sede de buscar e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Há um louvor brasileiro da década de 90, quando eu ainda estava no Brasil, no início da minha conversão, de um grupo famoso no Brasil, que é a Renascer Praise, que fala mais de ti, mais de ti, mais de ti. Ou seja, por mais que eu te conheça, por mais que eu ouça a tua voz, por mais que eu medito na tua palavra, eu quero mais de ti. Conheci um pastor da Catch the Fire, salvo erro, em 2021. Vieram fazer uma digressão em Portugal, entre Lisboa, Caldas da Rainha, Felgueiras, onde tinham filiais, e ele dizia: onde é que está a presença de Deus? Quando acordas de manhã, tens que dizer: Senhor, onde é que tu estás? Senhor, o que é que queres que eu faça? Às vezes não tens tempo, faça-o a andar, faça-o a lavar as mãos, faça-o em espírito, faça-o quando estás a fazer o pequeno almoço. Mas diz: Senhor, onde é que tu estás? Eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero perceber se é para eu ir, se é para eu não ir. É começar a praticar isto, este contacto, este relacionamento. Né? É uma dinâmica. É uma dinâmica. E na minha vida é muito óbvio que eu não sei, o Espírito Santo é o meu respirar. Eu depois vou aprofundar um bocadinho mais, que eu gosto de perceber no hebraico o que é que as coisas querem dizer, e depois de algumas pesquisas descobrir que foi gratificante descobrir que o nosso inspirar e expirar é como se nós declarássemos o nome do Eu Sou, do Yahweh, todos os segundos que respiramos, que inspiramos e expiramos. Isso já é uma declaração de que nós somos parte dele, mas nada como a consciência. Nós queremos, né, com o coração, mas confessamos e verbalizamos. A verbalização, porque o verbo é o verbo. O verbo, no início era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, ou seja, ele é o Eu Sou. Até gosto da tese de um pastor angolano que diz: Deus não existe, Deus é. A existência é a criação dele. Tudo o que existe foi criado por ele, que é. Antes de tudo, ele é. Então não é sobre ser, eu sou quem sou. Não é sobre existir, é sobre ser. É sobre se ser. É o antes e o depois de tudo, é ele. Né? Então, a minha experiência é que sem Deus não tem, é como não respirar. E literalmente, quando nós perdemos a vida, o corpo ele vai para o pó, o espírito volta para onde veio. E é preciso manter esse espírito em contacto com o seu Criador, não é? Com a sua essência. E isso só é possível a partir de um coração sedento, constantemente sedento desta presença. E não tem como. Quem já teve o encontro, há um louvor da Fernanda Brum que é quem já esteve no Santo dos Santos não consegue estar noutro lugar. E o Santo dos Santos, o véu já foi rasgado. Antes de Jesus era preciso todo um ritual. Agora não. O Santo dos Santos está aqui. É nós nos conectarmos, como nós fizemos antes de começarmos a falar. Nos conectamos, e eu acredito que esta palavra é Ele a fluir em nós. Sem dúvida. Portanto, não tem como. Eu não consigo estar noutro lugar diferente. Por isso procuro manter uma vida de retiro, com a minha família, e o foco ser sempre no Senhor, e tudo quanto vá fazer se for da vontade dele, tem o patrocínio dele, financeiro ou humano, para viabilizar aquilo que eu proponho a fazer debaixo da revelação dele. E ir ouvindo e ir declarando: se não é da tua vontade, eu não quero. Pode ser até que eu te gosto, pode ser uma coisa muito agradável, pode ser até uma excelente ideia, mas não ser tua ideia. Então, se não é a tua ideia, eu não quero.
E como é que lidas? Estava a pensar nisso, a ouvir-te falar. Como é que lidas com a questão? Porque todos temos que lidar, podemos não ter uma carreira de cantores ou de músicos, mas todos temos que lidar com o mundo atual, não é? Com aquilo que está diante de nós, e não há como fugir disso, não é? Estamos nesta terra. E como é que lidas tendo essa revelação, tendo esse conhecimento da palavra? Como é que tu lidas em determinadas situações, em determinados ambientes que tu sabes que tu não fazes, estás lá, mas Não fazes parte. não fazes parte, o teu coração não está ligado àquilo. Estás lá porque, pronto, é como uma pessoa que trabalha como varredor, ok? É uma profissão, né? Porque já falámos isso aqui com um convidado que também é músico, e ele dizia, o cristão tem que estar nos lugares onde normalmente não há cristãos, ele tem que lá estar. É onde nós temos que temos que ser ativos, temos que ser importantes, fazer a diferença. Ele até dizia, então o cristão, por exemplo, não pode tocar ou cantar secularmente, entendes? Às vezes havia um bocado essa conversa, não é? Mas a mesma coisa se aplica a outras profissões, por exemplo, o dentista. Exatamente. Né? Tu vais ao dentista. Eu defendo totalmente essa tese. Eu sou uma cantora profissional. Eu faço parte para além do meu projeto a solo, tenho 3 discos. E geralmente quando lanço um disco, estou em turnê com esse disco para algumas geografias dentro e fora de Portugal. E eu não canto só música cristã evangélica ou religiosa. Eu canto músicas de intervenção. Mas também canto músicas de amor, né, de relacionamento entre homem e mulher, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Eu não canto nada que não seja à luz da Bíblia, que não tenha um fundamento bíblico. Mesmo quando estou a fazer intervenção mais política, mais social, não canto nada que não esteja com base nos meus valores, nos valores que são bíblicos. Mas para responder à questão como é que eu lido com isso, eu lido de uma maneira natural. Eu já sofri muito no início da minha conversão, quando eu descobri o dom para a música, para o canto. Sou ministra de louvor e nem sempre houve essa abertura nas igrejas para que os músicos cristãos trabalhassem profissionalmente como músicos. Pode um médico cristão ser médico, pode um advogado ser advogado, onde for, um futebolista, mas um cantor era muito mal visto, e eu sofri muito preconceito dentro da igreja, várias congregações, não foi só uma. Na Guiné-Bissau, que foi onde eu comecei a cantar profissionalmente, e em Portugal, de pessoas me perguntarem onde é que você canta, e eu ter de responder, eu canto onde eu tenho que ser sal e luz, e esse é o meu maior desafio. Porque verdadeiramente o mundo da música, a indústria, não é um lugar fácil, é um lugar difícil, é um terreno baldio, é um terreno complicado. O nosso adversário, eu assisti um filme há muitos anos atrás e assisti há poucos anos de novo. É um filme protagonizado pelo Al Pacino, que se chama-se O Advogado do Diabo. Eu acho que é uma das maiores obras já feitas. Keanu Reeves, né? Keanu Reeves. Yeah. E no final, o Al Pacino, representando o diabo, diz: a vaidade é o meu pecado favorito, e é o que nos tenta. Yeah. Quando nós trabalhamos profissionalmente com música, porque somos aplaudidos, porque somos bastante elogiados, e isso muitas vezes é nocivo, porque pode nos ensoberbecer, e é aí onde o diabo vem. Mas quando nós temos essa consciência, quando nós temos esse conhecimento, nós já podemos lidar com essa questão de uma outra maneira. O pastor Fernando Takayama era um ilustre cidadão da sociedade paulistana, e ele nunca aceitou nenhum tipo de prémio, porque ele dizia que sentia que podia se ensoberbecer. Ele preferia, de maneira polida, dizer que não. Mas, entretanto, no dia em que ele morreu, fecharam-se ruas inteiras para que o cortejo dele passasse. Ou seja,
seja, Deus honrou a postura vida dele. dele, Yeah. honrou, deixou um legado extraordinário, uma congregação que eu considero que é um dos remanescentes do Evangelho na Terra, porque é uma instituição que serve o reino de Deus e não serve-se do reino. Tem homens falhos, como todos nós somos, Claro, mas está à disposição. Mas isso para dizer que é um desafio muito grande ser Conciliar, cristão, não é? cantora e trabalhar profissionalmente e ir para lugares onde há muita concorrência, há muitos problemas, há muita intriga, Relacionamentos. há muito, e a questão da relação, como é que... Mas, na igreja é também há. mantermos... Na igreja também há, isso que eu digo, isso há em todo lado. Exatamente. Então, eu acho que o amor vence tudo. É o olhar de amor, é levar esse amor. Há dias fiz uma sessão fotográfica com um fotógrafo bastante conceituado na indústria e ele disse-me uma coisa que me agradou muito, porque eu disse: obrigada, Senhor, porque eu não estava bem, mas o teu espírito brilhou, e ele na linguagem dele disse: mas tu tens uma energia diferente. Essa energia é Deus, essa energia é Jesus, é o Espírito Santo. E isso sim é o que eu especialmente procuro cultivar, é de onde eu for, onde pisar a planta dos meus pés, quando eu sair de lá, que aquele lugar seja um lugar diferente, seja um lugar que haja um impacto de amor no coração das pessoas, e que as pessoas vejam: esta mulher, ela é diferente, não porque ela não é um ser humano como os outros, não é que ela não peque, mas ela tem algo. E eu gosto quando me perguntam o que é que é. Uma vez um griot, um cantor tradicional da etnia mandinga, perguntou-me porquê quando tu cantas eu sinto uma coisa. Eu disse-lhe: aí permite-te dizer o que é. Soltas ali. Aí tens a oportunidade de falar que é Jesus, que é a unção do Espírito Santo, que aquilo é algo que não é teu, que aquilo é algo que te foi dado e que é para as pessoas. E há dias fui cantar com um desses griots e um jornalista perguntou-me o que é que eu sentia. Eu disse: eu sentia que eu estava no lugar onde eu deveria estar, porque não era sobre os aplausos que eu ia receber porque a canção era linda, mas era sobre o que eu tinha para entregar a essas pessoas através daquela melodia e daquela mensagem. Faço sempre questão de, quando vou cantar, o que quer que seja, quando sou convidada por um cantor secular, tentar perceber o que é que diz a canção, quando não percebo a língua. Nesse caso não percebia o que é que diz a canção, e a canção sendo bíblica e não ferindo a pessoa de Jesus, eu canto, entrego, e é sobre o que tu vais dar, não o que tu vais receber, porque vamos receber sempre, mas mais bem-aventurado é o que dá. Entanto, é o foco naquilo que eu posso dar, no serviço, na qualidade do serviço que eu vou prestar, mas sobretudo na mensagem e no toque que vem do alto, porque eu digo que sempre o louvor ele tem que subir para depois descer para o coração das pessoas. Como dizia a Sara Tavares, eu quero que a minha música toque a pele das pessoas, e para tocar a pele das pessoas tem que entrar, e quando entra vai tocar a pele das pessoas. Yeah. É isso. E como é que vês, já agora estamos aqui a falar nesta questão da música e do louvor e adoração, como é que tu vês, se acompanhas, não sei, a questão, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e Brasil, houve um boom, não é? Há uns anos para cá, há literalmente uma indústria, digamos assim, um mercado. Aliás, até no Brasil, sei de alguns casos que deixaram a música secular para se dedicarem à indústria da música gospel. Eles chamam porque gospel, é muito mais para mim rentável. aquilo não é gospel. Também gospel não. é outra cena. Sim. Aquilo é worship, é o que eles quiserem chamar, não é? Mas há pessoas que literalmente vivem daquilo, e é a carreira deles. A indústria da música cristã no Brasil cresceu muito. Circulam milhões e milhões e milhões de reais, nesse caso, que é a moeda deles, na indústria. Há relatos de músicos que pedem milhares cachês, e milhares né? de reais, cachês milionários para que achas disso, para já agora? tocar. O que é que achas disso? Eu tenho Porque há despesas, não é? Há despesas. Cenas, hotéis. Eu comecei a cantar num coro gospel que não pedia dinheiro.
Nós éramos cerca de 100 e nós cantávamos nos shoppings, cantávamos nas igrejas, cantávamos em vários lugares, mas nós não pedíamos dinheiro, pedíamos lanche, porque nós era um coro de jovens e nós era o transporte, né? Responsabilizavam-se pelo transporte, a deslocação, não é? E um lanche para os miúdos, porque éramos miúdos, eu tinha 20 e pouquinhos e éramos todos aí na faixa dos 16 aos 25 e todos muito felizes porque estávamos todos a conhecer Jesus na mesma época e alguns já eram filhos de pastores, já tinham nascido no berço evangélico e nós íamos com muita alegria louvar a Deus e víamos e ganhávamos muitas almas assim. Mas nunca vi o meu pastor cobrar um tostão e continua, esse ministério continua e nunca o vi cobrar. Então eu converti-me numa igreja de um homem extremamente humilde, como eu já disse, o pastor Fernando Takayama, que deixou um legado maravilhoso, um ministério maravilhoso, em que eu aprendi que de graça recebeis. Eu converti-me no português do Brasil. Então, brasileiro afinal. Não, de graça recebeis, de graça dá. Né? Eles falam os brasileiros, de graça recebeis, de graça dai. Né? Então, eu não o faria. Mas como nós não devemos julgar, eu não julgo. Agora, eu posso falar da minha experiência quando eu saí do Brasil para a Guiné-Bissau em 2001. Eu já era uma cantora gospel conceituada, muito respeitada na minha comunidade. Eu era uma das solistas principais do coro que ainda se chama Rejoicing Mass Choir. Gravamos um CD, na altura, ao vivo, na nossa igreja, realizávamos com frequência concertos e tínhamos muita adesão. Nós tínhamos um auditório que levava 2.000 pessoas e estava sempre esgotado em todos os concertos e já circulávamos, como disse, fazíamos algumas digressões. Já era nessa altura uma cantora gospel destacada no Brasil, dentro da comunidade evangélica, e já se falava da Karina Gomes como cantora gospel. E eu lembro-me que nessa altura eu estava muito na minha busca, não era nova convertida, tinha uns 4 anos de convertida e estava muito sedenta, como até hoje estou, né, do Senhor, de saber mais e mais e mais e mais, e saber se é da vontade dele, não fazer nada. Esse é o meu zelo maior, não fazer nada que não seja da vontade do Senhor. E eu tive um discernimento que era: a questão não é ser cantora gospel ou cantora secular, mas cantora bíblica. Porque podes trabalhar como cantora gospel e não ser bíblica. E isto passa muito pela forma como tu encaras o teu trabalho, como tu te deixas levar por esse sistema, digamos assim, que consumista e de ostentação. Há muita ostentação e a questão é: vigia para que não te tornes numa estrela gospel. E isso era muito óbvio. Era muito óbvio. Eu estava a ler a palavra, estava a orar, falar diretamente com Deus e Deus comigo, e tive esse discernimento. Eu não digo que não haja ministérios sérios no mundo gospel. Há relatos de muitos que são... Eu, por exemplo, tenho um respeito muito grande pelo trabalho da Nívia Soares, como pastora, como cantora, como ministra do louvor... mas não identifico-me com todos, mas também não julgo, não me identifico, não partilho, não porque eu entendo que o pastor Zé Bruno uma vez disse uma coisa e eu concordo em género, número e graus: não há um lá maior convertido e um lá maior não convertido. Música é música. Não é? Há música não gospel que louva a Deus mais do que certas músicas ditas gospel, que não são bíblicas. Portanto, eu acho que o importante é ser bíblico, mais do que falar declaradamente Deus. Os fariseus também falavam, mas não estavam propriamente todos ligados a Deus. Ainda há pouco estávamos aí a comentar, enquanto esperávamos a gravação, sobre uma polémica que houve aí nos Estados Unidos com um jovem cantor que é o Forrest Frank. Não sei se ouviste falar dele. Por acaso não. Ele dá 2 anos para cá, está um sucesso tremendo, sucesso a nível de charts, né? Ele alcançou aí, acho que se não foi o primeiro lugar, não foi, Renato? Primeiro lugar nos Estados Unidos. Ele é um género de hip-hop, né? O estilo é hip-hop, E ele
epá, atingiu mesmo o âmbito secular, já não se limita só ao worship music ou gospel, não é? Então, eles têm uns prémios lá, que é um género de globos, chamam os Dove. Os Dove, sim, os Dove, conheço muito bem, sim. E ele já tinha participado em anos anteriores e acho que ganhou uma série de prémios lá. Então, ele este ano, recentemente houve esse evento, e ele veio anunciar nas redes sociais dele que não iria participar, que iria ficar de fora, pela razão de que ele não se achava no direito, vê tu isto. Mas isto é a decisão dele, não estou a dizer que as pessoas tenham, ou que alguém tem que tomar esta decisão como ele tomou. Se Deus me deu as músicas a mim, porque é que eu hei de ir a um palco receber à frente de homens um prémio de uma coisa que nunca foi minha? Estás a ver? Epá, mas pronto, aquilo é ele. Mas aquilo chocou a comunidade, no certo sentido, de até virem criticar a afirmação dele. Porque depois começavam a dizer os royalties que ele recebe, o dinheiro que ele recebe das músicas. Mas pronto, achei aquilo bastante interessante vindo de um jovem, não é, com bastante sucesso, e que tomou esta decisão humilde, dizer assim, pá, mas a música não é minha. Não é minha, foi-me dado. Eu em tempos, agora pegando nisto, não querendo absorver aqui o teu tempo, mas em tempos conheci alguém, não interessa quem, que também música, também muito criativo, e que tinha muitas músicas que Deus lhe deu. E uma vez a conversar, ele depois chateou-se lá com as pessoas e disse, não, pá, mas eu vou requerer os direitos, pá, porque as músicas são minhas. Eu vou, eventualmente, vou acionar o tribunal. E eu disse assim a ele, não, mas tu estás a ver mal o filme, meu. Porque tu estás a dizer que as músicas são tuas. Mas tu dizias que as músicas, que Deus tinha dado as músicas e que tu cantavas o que Deus tinha dado. Então, se elas não são tuas, tu que vais mover uma ação para sacar direitos de coisas, não é? Porque estavam a usufruir. Meu, se Deus te deu as músicas e tu partilhaste e abençoaste e edificaste a vida das pessoas, pá, esquece isso, lança isso para fora. Não... Mas pronto, é uma decisão de cada um, não é? De cada um, é. Não é? A única coisa que eu sei é que nunca foi sobre nós. Não é sobre nós sermos bons crentes, maus crentes, que Deus não vai nos amar ou não vai nos abençoar. É sobre a nossa persistência em Deus. É estarmos nele, porque sempre foi sobre ele e não sobre nós. E nem um extremo nem o outro. Jesus nos convida a ter uma vida equilibrada e nós, na nossa mente, temos que ter a certeza de que nós estamos a fazer aquilo que nós devemos fazer porque nós somos algo nele, é sobre quem somos nele, é tudo sobre ele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e não é sobre nós sermos bons crentes ou maus crentes, ou os que oram mais ou os que oram menos, mas é sobre ele. Agora, isso não significa que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, então vou relaxar. Isso não é isso. Nós devemos nos manter, mas porquê? Porque o nosso inimigo, nosso adversário, ele está ávido pelo momento em que nós vamos dizer, cansei, não quero mais, ou eu vou dar uma trégua, já fiz muito, dar um tempo. Não. Nós devemos nos manter em Deus, né? Porque em Deus nós estamos seguros, mas saber que o amor dele por nós independe de nós sermos bons crentes ou maus crentes. Não, é sobre ele, o foco é sempre ele. Mas é porque nós precisamos mesmo de nos manter debaixo das asas dele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Ou seja, não há praga, não há enfermidade, não há mortalidade, não há essas coisas. Ou seja, estamos seguros em Deus porque há um mundo lá fora, ao redor, que está ávido para nos consumir. Exatamente. É nos manter no Pai. Pai, se ele vai ficar mais feliz se eu falar mais com ele, óbvio. Mas ele não vai me amar mais porque ele já me ama o suficiente. E não vai me amar menos, porque ele nunca vai me amar menos do que já me ama. Portanto, é só porque nós estamos seguros nele e vamos nos manter, mas sempre com essa consciência de que não é servir-se de, é servir
não é servir ao reino, e não servir-se do reino, faz toda a diferença. Ontem estava a meditar também sobre algo que tu agora tocaste aí, que também tem a ver, que estava a recordar aqueles deuses quando é pequeno, não é? Que sempre existiram. Sempre Astarote, Dagon, os vários deuses que os povos pagãos tinham. Mas há um facto que é comum a esses deuses, ou falsos deuses, né? Era que os povos carregavam esses deuses e essas imagens e escolhiam esses deuses. Mas esses deuses nunca escolheram ninguém. E a diferença é que o nosso Deus nos escolheu a nós, man. Ao ponto de ele dizer que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Exatamente. Ou seja, há uma proximidade, não é? Porque ele moveu aquele povo, é um exemplo, o povo hebreu, não é? Que moveu de um lugar, de uma escravatura terrível, porque ele dizia que eles eram dele e que ele também era deles, não é? Exatamente. E isto só o nosso Deus, e culminou com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É o esforço constante dele nos alcançar através de Jesus Cristo. É mais isto do que eu aprendi com uma das formações no Catch the Fire, que o cristianismo é exatamente esse esforço constante de Deus nos alcançar através de Jesus Cristo. E a religião é o contrário, por isso é o fator predominante que separa o homem de Deus, porque é o homem constantemente a criar dogmas, a criar doutrinas que supostamente o aproximam de Deus. A questão da meritocracia, de fazer por merecer. Nós nunca vamos merecer, por melhor que sejamos. Vai ser sempre pela graça e pela misericórdia. Portanto, a religião pressupõe exatamente o contrário, né? A punição, a autopunição, essas coisas todas. Nós nunca vamos conseguir alcançar a Deus por essa via. É Deus que nos alcança, é sempre sobre Ele. É sempre sobre Ele nos alcançar pela pessoa de Jesus Cristo. É isso. E outra coisa que é bastante notória é, estavas a falar disso, das obras, não é? Sempre que, falava isso ontem com a minha mulher, sempre que o Espírito Santo é tirado de cena, entram as obras. Sempre que o Espírito Santo é desconsiderado, não é levado em conta, não é? Como tu disseste lá, os 120 que estavam lá no cenáculo, eles levaram em conta e eles foram movidos e foram transformados e tudo aquilo, não é? Mas quando isso deixa de acontecer, isso acontece muitas vezes, não é? Seja um pregador, seja um cantor, quando ele desconsidera, não, eu já sei fazer a cena, eu já sou autossuficiente, entram as obras. A cena da salvação também é um bocado por aí. Quando a pessoa se acha salva, já consegui, já sou, o meu estatuto é diferente e tal. Exatamente. Aí já começas a... Oro muito, se não oro, se calhar já perdi a minha salvação. É a tal questão do mérito, não é? É a meritocracia. É terrível, não é? É terrível e não é... E essa é uma luta constante que nós temos que ter conosco mesmo, e nós temos que pensar sempre que não é sobre nós, que não é pelo mérito, e nos colocar sempre naquela posição de contrariar a nossa tendência carnal, de se exaltar, de se ensoberbecer, de se envaidecer, porque tem alguém à espera que isso aconteça para poder trazer as suas coisas, né? Poder tentar nos dominar. Portanto, é lembrar que é sempre Jesus no centro, a atração maior, porque ele, quando foi levantado, trouxe o mundo para si. Ele atraiu e o Espírito Santo atrai. E quando a gente não dá lugar ao Espírito, a carne vai se apoderar. E é o medo, e depois é a questão da dominação. Um quer dominar o outro, um quer ter razão mais que o outro, e disputa, quer prender, e é a disputa. E é preciso verdadeiramente nos esvaziarmos, como diz a Nívia Soares, esvaziarmos-nos de nós mesmos, das mágoas, dos ressentimentos e tudo que nos afasta da presença, para que nós possamos continuar no centro da vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil. E essa questão, estávamos a falar há pouco,
essa questão da falta de perdão, ou a ausência de amor pelo inimigo, por exemplo, pá, é aquela história, é meter de parte. Ou seja, tu não amas a pessoa, consideras, não amas nem odeias, metes só de parte, metes ali numa gaveta e a pessoa deixa de contar para ti. Mas Jesus diz exatamente o oposto. O contrário. Ele diz que tu tens que amar. Exatamente. Porque se E orar. E orar por aqueles que vos perseguem, aqueles que vos maldizem. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver isso fome, é o mais difícil. dá-lhe de comer. Eu acho que Isso é o maior desafio do cristão. Sem dúvida. Eu concordo que quando uma pessoa é nociva e é tóxica e ela não quer aceitar Jesus e não quer ser do bem, tu deves perdoar, não tens que conviver, porque as más companhias corrompem os bons costumes, diz a palavra. Mas não perdoar e desejar, mais do que não perdoar, desejar vingança, desejar ver mal a pessoa, eu acho que isso é um estado que já exige uma terapiazinha, um tratamento, porque nós precisamos estar em paz. E eu não tenho, na minha experiência, não vejo uma pessoa ter paz quando não consegue liberar perdão a alguém que lhe tenha causado mal. Porque é como se tu estiveres a apertar uma brasa viva e com a intenção do outro que te fez mal se queimar. Então eu acho que o perdão sempre, liberar, orar. Eu confesso que eu já fui desafiada nessa área, sobretudo no setor onde eu estou, na área da música. Às vezes há alguns colegas que olham para ti e simplesmente sentem-se ameaçados por alguma razão, pelas vozes da cabeça, como diz a minha filha. Qual é a fonte? Vozes da minha cabeça. Pronto, e as vozes da nossa cabeça, a nossa mente ela é muito criativa e às vezes as pessoas criam, né, fantasiam, têm manias de perseguição. Então eu já passei assim por alguns desafios, mas foi para testar que verdadeiramente, sendo o templo do Espírito Santo, acaba sempre por vencer o Espírito Santo, porque é quem eu mais procuro. Quando nós damos mais lugar ao Espírito, o Espírito vai dominar essas áreas mais empedernidas. E eu aprendi a fazer essa oração com os meus pastores. Quero o pastor dos jovens, a orar. Eu lembro-me que eu aprendi uma oração bonita no Brasil, que é: Pai, Espírito Santo, vem como água e entra nos lugares mais empedernidos do meu coração. E é bíblico dizer que o Senhor diz que vai transformar o nosso coração de pedra em carne, coração de carne. Então isto é uma luta e nós precisamos continuar. E perdoar não somos nós, é uma atitude que nós temos de obediência, é sobrenatural. Porque é natural ficar zangado, é natural ficar, mas é sobrenatural decidir perdoar o pai, o padrasto que foi abusivo, perdoar o ex-namorado que era tóxico e violento, perdoar o colega de trabalho que fez intriga para perderes o teu emprego, perdoar o pastor que muitas vezes também faz coisas que não deve. Né? Exatamente. É perdoar constantemente. É um exercício de obediência a Deus e dizer: Deus, eu perdoo com o teu perdão. E o Senhor nunca vai deixar o nosso coração empedernido, porque Ele deseja muito operar. Exatamente. Eu estou a dizer isto porque eu conheço muitos irmãos, e eu próprio, e todos já passámos um bocado por isso, aquelas coisas que levam mais tempo a sarar, aquela coisinha que está ali, mas que a raiz é chamada raiz da amargura, não é? Tem que ser arrancada. Mas que, efetivamente, quem sofre na pele é a própria pessoa que está amargurada. Exatamente. Não é o outro, porque o outro já está, ele está lá na cena dele. E às vezes nem lembrou mais do que Exatamente. fez. Porque às vezes nós ferimos pessoas sem saber, por simplesmente, eu já feri pessoas porque passei por elas e não as vi. E só anos depois, tu também com essa mania de passar pelas pessoas e não falar, mas quando é que eu passei por ti e não te vi? Dia tal, eu nem te vi para começar. Esse é um grande exemplo. E vais ficar magoado, vais carregar. E eu costumo nas minhas buscas sempre nos grupos de oração, sempre a ministrar, eu procuro sempre tocar nesse assunto e dizer: deixa de lado os pecados,
as mágoas de estimação. De estimação. Existem... porque às vezes parece que selecionamos o que nós vamos... Categorias, né? De mágoa. Não, isto é muito grave. Isto eu não vou deixar. Isso aqui eu quero ver vingado. Não, mas isto aqui, ok, isto aqui posso até relativizar, mas eu estimo esta mágoa. Esta mágoa é aquela mágoa de quando eu era criança, caminhava e me disse tal coisa, eu não vou perdoar. Não. Eu lembro-me de coisas que me foram ditas em ambientes domésticos, quando era criança, como testemunho, porque já fui curada. E como é que eu sei que eu fui curada? Do estigma do nariz grande, do estigma do cabelo crespo. Quando eu vejo as minhas filhas com as carapinhas delas assumidas, porque eu, tratando em mim, não obriguei-as a alisar o cabelo. Portanto, isso é um exemplo. Por exemplo, nós que somos negros, nós passamos por muito estigma em relação a nós, não só ao tom da pele, mas ao cabelo crespo. Mas esse cabelo não é profissional. Como disse-me uma vez um colega togolês, do Togo, tão africano quanto Togo. eu. Eu trabalhava na Guiné, ele era o meu chefe. Lá. E ele dizia-me, c'est pas professionnel tes cheveux. Mas o que é um cabelo profissional? Porque eu estava em transição a deixar de alisar o cabelo e ele disse-me que o meu cabelo não era profissional. Então nós temos que ouvir muitas vezes essas coisas por causa das nossas características físicas. Só que como é que eu vou saber que eu perdoei? É um colega de trabalho, coitado, que também é uma narrativa colonial que fica na mente das pessoas e que as pessoas às vezes nem sabem que precisam se libertar. Então, coitado do homem. Era até o meu irmão em Cristo, gostava muito dele. Mas como é que eu sei que eu fui curada? É quando eu olho para a carapinha da minha filha e digo, realmente estou curada, porque o que está curado nos pais não passa para os filhos. As minhas filhas já não vão ter que alisar o cabelo para ter um cabelo profissional ou para ter uma imagem melhorada. Ou seja, é maravilhoso. Eu sou rasta hoje por conta dessa libertação. Já não tenho mágoas da minha tia-avó que dizia que eu tinha um nariz não sei como. Pronto, isso já passou. E graças a Deus sei lidar com isso. Mas quando nós não perdoamos, ficamos sempre a falar daquela coisa volta com raiva. E causa ressonância. Exatamente. Exatamente. É necessário perdoar. A pessoa diz, já esqueci e tal, mas quando o assunto é tocado ou levantado, é ali sempre qualquer coisa. Parece que vai buscar aquela coisinha e fica lá de novo. Sim. E isso, tu estavas a falar do inimigo, nós falamos aqui muitas vezes sobre isso também. São brechas. São brechas. O inimigo lança muitas vezes essas fortalezas e esses pensamentos na nossa mente e nós caímos, entre aspas, na ratoeira ou na casca de banana. Sim. Por via de abrir essas brechas, né? Às vezes, eu conheço vários casos, não vou falar neles aqui, mas de pessoas que têm tudo ou tinham tudo para não passarem por certos problemas. Eu acredito que é isso, mas vivem agarradas a essas mágoas de estimação, não se livram daquilo. E é notório que há ali qualquer coisa que não está a funcionar, há ali uma brecha, a pessoa, mas qual é a brecha e tal? E tu sabes que é aquilo, porque é notório, assim que tu falas, a pessoa fica logo na defensiva. Existem essas mágoas de estimação, a pessoa fica logo assim na defensiva, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. É uma batalha. Olha, é como o apóstolo Paulo também escreveu, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vós, a vai aperfeiçoar até ao dia de Jesus Cristo. Amém, eu então creio. É uma obra. É uma obra, é um processo. Eu acredito que sim. Há coisas que são mais demoradas de consolidar. Há coisas que são mais demoradas, sim. Há curas que são mais demoradas. Mas eu, como cristã, também tenho recomendado muito às pessoas a fazerem terapia cristã. Porque há vários irmãos em Cristo que são psicólogos e grandes psicólogos e que têm um trabalho extraordinário, têm desenvolvido um trabalho extraordinário, porque a depressão e a ansiedade, sendo problemas, doenças do século, não é? Digamos assim, Deus já mandou a resposta. Tem filhos de Deus que fazem terapia e eu aconselho, sobretudo pastores, eu digo, cada vez mais eu tenho a certeza absoluta que os pastores, os líderes, devem, e as pessoas em geral, devem fazer terapia. Né? Mas digo pastores porquê? Porque os pastores lidam com problemas muito pesados. Muito pesados. E dependendo dos problemas, às vezes não podem falar nem com as esposas, quando se pede sigilo. E onde é que se vai resolver isso?
Em oração, aquilo que se deve orar e pedir a ajuda de Deus, mas às vezes só isso não vai resultar. Deus criou outros recursos. Eu acredito piamente que Deus criou a medicina, criou a ciência. Ele é um omnisciente. O Augusto Cury diz que as religiões falharam porque dissociaram Deus da ciência, Deus nunca deveria ser retirado as Bíblias das academias e a pessoa de Deus das academias. Portanto, como é que se tira um omnisciente da ciência? É impossível. Ele criou a ciência. Então eu acredito que essas ciências existem para nos servir. Essas tecnologias, e é importante nós fazermos terapia. Cada vez mais tenho a certeza, não houvessem pastores a suicidarem-se. Já houve casos no Brasil, vários casos. Ainda na semana passada ou há 2 semanas houve um caso que chocou o Brasil. É de um pastor que não recuperou da morte do filho, que morreu afogado numa piscina. Ele não recuperou e tirou a própria vida. É um pastor bastante conhecido. Ou seja, é preciso fazer terapia. É muito forte, porque o pastor, ele dá apoio a toda a gente, mas ninguém pergunta. Raramente há pessoas que oram pelos seus pastores, ou perguntam como é que ele está, ou dão um abraço, ou cuidam dos seus pastores. Estamos sempre a sugar dos nossos pastores. Ai, pastor, você pode orar por mim? Eu estava a dizer uma amiga brasileira, você pode orar por mim? Podes orar por mim, pastor. Mas é sempre o pastor a orar, é sempre o pastor a cuidar, é sempre o pastor a pastorear. Sim, é o trabalho dele, mas ele é um ser humano. Ele tem um coração, às vezes ele está a precisar desse colo, desse amparo. E a carga emocional muitas vezes... Por isso a terapia é forte, não é? A terapia é muito importante. Pois, e pronto, não querendo desviar daquilo que estamos a falar, às vezes eu também conheço algumas situações de visto de fora. Às vezes há pessoas que têm a vocação e entram no ministério, às vezes um bocado debaixo de pressão, sei lá, algumas situações que eu vi, e que tu vês, é notório que a pessoa não tem o chamado, não tem aquilo que tu disseste, não tem aquele selo, aquela unção. Não quer dizer que não se faça eventualmente um bom pastor, mas é notório quando tu vês uma pessoa, por exemplo, a música, não é? É notório quando tu vês uma criança em África, por exemplo, que não tem conhecimentos nenhum, não sabe escalas, não sabe nada, mas ela, naturalmente, ela é um talento. É um talento. Está dentro dela, não é? E há pessoas que, por várias razões, querem entrar no ministério, querem ter já falámos isto aqui várias vezes, querem andar com o micro na mão, querem ser pastores, e isto dito por pastores, mas eles não foram chamados para aquilo, entendes? E às tantas eles metem-se debaixo de uma situação que eles não têm, digamos, a capacidade sobrenatural, não é? Porque nós não vamos ser, a Bíblia diz que nós não seremos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. E com a tentação Deus também nos dará o escape, não é? Agora, quando a pessoa às tantas mete-se a querer, por exemplo, abraçar muitas coisas, querer tocar tudo e fazer tudo, não é? Aquele pastor que é pastor, que é porteiro, que é diácono, que é músico, não é? Interfere em tudo e depois quer assambarcar tudo, quer ligar para o irmão. Depois a igreja não cresce porque não deixa o Espírito Santo, não dá lugar ao Espírito Santo. Geralmente as igrejas que não crescem têm esse problema. Pois, está tudo centrado numa Eu estava a falar com a minha irmã e a dizer, nós fomos privilegiadas por termos convertido numa igreja com um pastor bastante, como é que eu posso dizer, ungido, e com um relacionamento. No dia em que ele faleceu, ele teve uma visão da glória de Deus, e quando a mulher dele falou para a igreja, nós sentimos que verdadeiramente partiu para a glória um grande homem de Deus. E nós tivemos esse privilégio, e isso era uma das coisas que ele ensinava. É pastor quem tem chamado. É do louvor quem tem chamado. Eu, por exemplo, eu deixei de tocar em algumas congregações, de fazer louvor, ministrar louvor em algumas congregações onde eu fiz parte temporariamente, porque a liderança não tinha discernimento sobre o que é o ministério do louvor e punha qualquer pessoa para tocar, qualquer pessoa para cantar, e depois aquilo era uma confusão, porque Deus dá
o dom e unge as pessoas certas para exercer, Exatamente. né, funções certas. E o louvor é um ministério muito sério, como o ministério da palavra, como o ministério da oração. Eu sei que eu tenho chamado para louvor, eu sei que eu tenho chamado para a intercessão e eu sei que eu tenho chamado para a ministração da palavra. Porque eu sou ministra de louvor, ungida por um homem de Deus que teve a revelação e orou por mim e me preparou para o efeito. Mas eu não posso chegar numa congregação em que o pastor não tem essa visão e passar à frente. Então prefiro dizer não para não ferir a Deus. Então pronto, prefiro trabalhar com a minha música profissionalmente e ir falando de Deus através do meu trabalho. Aproveitando ali. Vou falando de Deus através do meu trabalho, através do meu ministério, do meu trabalho como cantora, e vou trabalhando também na intercessão, né, para o reino, servindo o reino através da intercessão, mas não vou muito quando eu vejo que não há dentro da igreja a visão, né? O pastor a se embarcar muitas vezes tudo, e isto vai fazer o que a igreja não vai crescer, porque Deus vai mandar sempre obreiros para a sua obra, sempre, e Deus vai mandar obreiros capacitados. Sem dúvida. E quando o pastor não tem visão, ele mata a obra, seca tudo, desaparece, ninguém fica. E fica depois a pessoa, e depois a pessoa deprime. Aquilo vai mirrando. E muitas vezes quem está ao depois redor... começa a culpar as pessoas. E começa a culpar as pessoas. Vocês não me ajudam, vocês não fazem... É a culpa das pessoas, exatamente, terceiriza as culpas todas, há sempre um bode expiatório. Culpa são sempre os outros, estão à volta. Se não tocam bem, vocês não estão a horas. Exatamente, porque não deixa. Exatamente. Olha, isto acontece muito. E temos um exemplo, agora que falaste nisso, o exemplo de Moisés. Um homem, que sabemos quem é, não é? Mas que a determinada altura, e que Deus falou com ele várias vezes, a determinada altura teve que vir o sogro dele, Jétro. E vi-lhe dizer: o que é que tu estás a fazer? Mas tu estás aqui a comandar isto tudo. Esta multidão toda aqui vem ter contigo. Não, tu tens que criar aqui os grupos, não é? Grupos de 100, grupos de 10, grupos de... Ou seja, tu tens que fazer aqui uma organização. Teve que vir alguém de fora que nem ouvia a Deus, mas que lhe veio dar alguma lógica. Uma orientação. Pá. E às vezes, esse também, por vezes, é o problema. É que as pessoas não aceitam que venha alguém que não seja do ministério, ou que não seja líder, ou whatever, que não aceitam que a pessoa venha dar uma opinião. Uma orientação, exatamente. Pá, eu sou pastor, eu sou ungido, eu sei, Deus fala comigo na primeira pessoa, vocês não sabem, eu sei. É um erro. Não ouve a esposa, não ouve os obreiros, fica sempre ali centralizado. E eu nasci de novo numa congregação em que a liderança era muito equilibrada, tinha pastores para jovens, para os adolescentes, para as mulheres, os departamentos todos bastante orientados, do louvor, a oração, a palavra, estudos bíblicos, mas sobretudo uma reverência grande ao Espírito Santo, à pessoa do Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, e o comando atribuído à pessoa do Espírito Santo. E ninguém era pastor sem chamado, ninguém era cantor sem chamado, ninguém é músico sem chamado. Ninguém vai, não é, no Brasil dizem oba-oba, não é oba-oba, não é, isto é emoção, é sério, não é emoção, é sério, é sério. É um trabalho sério, trabalhar no reino, e um reino organizado, um reino sério, né? Jamais estamos a falar de um reino que está sobre todos os reinos, e se nos reinos dessa terra as coisas são organizadas, por que é que vamos avacalhar no reino de Deus? E Deus não está na desordem. Deus não está na desordem. Basta vermos a construção do tabernáculo, por exemplo. Exatamente. O tabernáculo de Moisés, não é? As medidas exatas, os centímetros, exatamente, as cortinas, as cores, tudo aquilo era detalhe. É verdade. Não é? E estamos a falar de um ambiente deserto, pessoas com poucos recursos, não havia costureiros, mas havia ali a provisão. Deus fez chegar pessoas. Deus sempre vai financiar os projetos dele. Yeah. E eu vinha a falar com o meu marido sobre isso. Deus nunca vai faltar provisão para financiar os projetos dele aqui na terra. Se Deus te deu uma visão
e ele te manda fazer uma arca e esta arca custa 1 bilhão de euros, não te preocupes, a arca é dele e o bilhão vem dele. Vai chegar. E vai chegar. Portanto, nós só temos que nos preocupar a única preocupação que eu tenho é de me manter dentro do centro da vontade de Deus, de ouvir a voz dele e de seguir as coordenadas dele, mesmo quando isso não tem nada a ver com aquilo que a minha carne grita. Este é o maior esforço, é o único sacrifício que nós temos que fazer. É o único que eu vejo que nós temos que fazer como cristãos, porque depois é tudo tão leve, tudo tão leve. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós precisamos unicamente fazer esse sacrifício, que é submeter a nossa carne à vontade de Deus. A partir daí, tudo que vem da orientação dele vai ter o financiamento do céu. Deus patrocina projetos, ele não dá dinheiro para tu ir comer uma pizza, ele sacia a tua fome. De uma maneira ou de outra vai saciar a tua fome. A verdade é que a tua fome tem que estar alinhada com a vontade dele. É o que eu digo. A nossa fome tem que estar alinhada com a vontade dele. É verdade. É isso. Não sei se vocês aí querem colocar alguma questão aí à nossa comunidade. Eu tinha uma questão, por acaso até se encontrava mais num assunto que estavam a falar há bocado, mas também posso fazê-la agora, que era... pela tua visão, e também a pergunta também serve para o Otávio, que o Otávio já esteve em África, também tem as suas experiências. Como é que tu vês o avanço do Evangelho, da palavra lá? Porque nós temos chega-nos muita informação dos Estados Unidos, né? da Europa, porque é já aqui, né? E do Brasil também, pelo o número de pessoas e a indústria que vocês estavam a falar. Mas não nos chega muita informação de África, ou seja, de vez em quando temos um vídeo no Instagram e vemos, mas chega pouca coisa. E dá a sensação que há mais lá. Há muito mais. Eu costumo dizer, eu estive no Brasil há 2 anos numa igreja importante, a Família da Fé, e eu disse isso nos bastidores ao pastor, e foi quando ele foi me apresentar que eu fui cantar, louvar aí com os irmãos, e ele, quando me apresentou, falou exatamente sobre isso. Eu venho da Guiné-Bissau e o meu país tem muitos problemas estruturais. Neste momento estamos com bastantes desafios a nível político, social, socioeconómico. Há muitos desafios, muitos déficits. O setor da educação, os setores básicos, não é? Da educação, da saúde, do saneamento. Mas há uma coisa que cresce na Guiné-Bissau e essa coisa é o Evangelho. É impressionante. Eu praticamente procuro ir pelo menos a cada ano e meio e não cresce nada, mas crescem as igrejas. Eu tenho um filho na fé que é líder de uma congregação e está sempre a partir parede porque tem que ampliar para receber mais pessoas, crianças, mulheres, jovens. E eu disse uma coisa em outubro de 2023, quando fui, uma das vezes que eu fui, vou sempre me despedir, e oraram por mim. E eu lembro-me de ter tido a oportunidade de dizer ao meu companheiro, quando eu cheguei, que os melhores líderes em África sairão das igrejas evangélicas, porque o evangelho é a coisa que mais cresce na África subsaariana. A igreja da Costa do Marfim é avivadíssima. A igreja no Senegal, que é um país majoritariamente islâmico, cresce. Eu e o meu marido completamos 10 anos de casado em 2022 e decidimos, porque a minha irmã mais nova vive lá com o marido e com os filhos. A minha filha, que hoje tem 23 anos, estava numa crise assim de fé, e nós fomos todos reavivados. O nosso casamento foi reavivado. O meu marido, que era o único que ainda não tinha entregue a sua vida a Cristo, foi reavivado através deste ministério que é o Templo Evangélico de Dakar, o Ministério das Assembleias de Deus de Dakar, do pastor Joel e do pastor Hervé Com. É onde está a Sandra, não é? É onde está a Sandra. É um país onde o Evangelho, nos países islâmicos, o Evangelho é levado muito a sério, porque são pessoas que já têm muito temor a Deus. Eu costumo dizer que o avivamento
que vai acontecer em Portugal vai ser muito por conta das igrejas africanas aqui instaladas. Se puderem, quando puderem, visitem a igreja da Guiné-Bissau que funciona, tem um serviço aos domingos na igreja da Assembleia de Deus do Benfica, é às 4 da tarde. Visitem para ver o que é louvar a Deus sem pretensão de comprar casas e carros e acumular riquezas, só porque sim. O africano, ele vai à igreja à procura de Deus. Porque nas aldeias onde não há luz, não há água, não há equipamento de som, não há esses microfones, as pessoas vão à igreja não pelo que vai encontrar, não vai encontrar uma igreja bonita, mas ela vai à igreja para se juntar aos irmãos e orar e glorificar a Deus. Na Nigéria, nas localidades onde neste momento os nossos irmãos estão a ser brutalmente assassinados, as pessoas vão à igreja não por causa das paredes bonitas e dos lustres, vão à igreja para louvar a Deus. E isto é assim em toda a África subsaariana. Eu já tive a oportunidade de visitar igrejas na Costa do Marfim, infelizmente não pude, mas tem o ministério do pastor Mohamed Sanogo. O nome dele é Mohamed porque ele de certeza é de background islâmico. Ele se converteu, tornou-se nos ministérios mais importantes da Costa do Marfim. Infelizmente não fui, mas eu acompanho o ministério online, os cultos são maravilhosos. A oportunidade de visitar a igreja em Dakar, na Serra Lhoa, onde as pessoas vão ofertar a dançar, ofertam o que têm, ofertam um pano, ofertam o arroz que colheram, ofertam o que têm, mas estão lá a servir a Deus de todo o coração e todo o entendimento, sim. E a igreja em África, eu costumo dizer que se nós ainda na África, sobretudo África, eu digo África subsaariana porque eu tenho ido ao Marrocos com uma certa frequência e a conversa é outra, são países islamizados, são países mais desenvolvidos, portanto em Rabat não há diferença nenhuma de estar em Rabat e estar em Lisboa em termos de desenvolvimento tecnológico, urbano e por aí vai. Mas quando eu digo África subsaariana, é a África mais sofrida, digamos assim. O que mais cresce é o Evangelho. O Evangelho está a ser fortemente pregado e expande mais e mais nesses países. E isto para a honra e glória do Senhor. Amém. É isso. É engraçado constatarmos, já falámos isto aqui com outros convidados, que curiosamente onde a perseguição é mais feroz, acentuada, é onde a igreja cresce. Irão, China, uau, e muitos outros países onde a perseguição, aliás, o crescimento da igreja, o boom da igreja primitiva, dá-se com o martírio de Estevão. Sim. E que eles tiveram, ou seja, a perseguição aumentou, mas diz que a igreja crescia em número. Ao contrário de outros lugares, e infelizmente onde há o comodismo, há o conforto, há tudo, há os equipamentos, a malta tem tudo, mas a malta está, estás a ver o botão do cena do gás, está enlumbrando, está ali a marinar, e está-se bem e tal, mas não há crescimento. Não há. É um facto, isto está aprovado. Nos lugares onde há mais dificuldades, a igreja cresce mais. Tu estavas desculpa interromper, estavas a falar de mulheres no Irão, já falámos isto aqui mais que uma vez. A igreja que mais cresce, acho que no mundo, é a igreja no Irão. Uau. Subterrânea. Mulheres. Uau. As pregadoras, as pessoas que influenciam, são mulheres. As pessoas que estão presas por pregarem publicamente são mulheres. Porque elas nem sequer podem conduzir lá, nem podem ir assistir um jogo de futebol, mas elas pregam o Evangelho. Ou seja, eu às vezes fico a pensar, se calhar nós precisamos de uma boa dose de perseguição para que possamos crescer. Dor. Sim, sem dúvida. Se calhar porque esta mornidão, este conformismo que nós temos, tem que ser abanado, tem que ser a vida está muito facilitada. Temos tudo. A gente cresce na dor, sem dúvida nenhuma. A gente cresce eles aqui sabem que eu sou adepto, há uns anos para cá, do banho de água fria, né? Tomo sempre banho de água fria, né? E eu sei o quanto aquilo me custa, mas eu também sei os benefícios que eu tiro daquilo. Eu tenho ali duas torneiras, uma vermelha e uma azul. Eu posso escolher, man. É muito mais cómodo, muito mais confortável. Aquela águazinha
é bom, mas a outra é o chamado healing process, que promove muita coisa, mas nós fugimos dessas coisas, mas isso é que promove. Exato. E se calhar digo eu, ninguém quer perseguição, mas se ela vier, e se ela vier em modo de galope, como já se fala, não é? Se calhar a igreja vai crescer. Se calhar essa é a via. E se calhar é Deus que vai despoltar isso. Sim, Não é? porque há um amigo do meu marido do basquete que diz que a frase pode até não ser dele, mas eu ouvi da boca dele que os tempos difíceis produzem homens fortes que geram tempos fáceis e que geram homens moles que depois vão criar tempos difíceis e que depois vai gerar é assim sucessivamente. Portanto, é na dor que se consegue, que há crescimento, sem dúvida. Crescer dói, sim. Ao meu irmão pelo menos custou muito, ele cresceu muito rápido e tinha dores nas articulações. Crescer dói, é verdade. Olha, Karina, não sei se ficou alguma coisa, eu creio que não ficou nada por dizer, assim, de uma maneira geral. As pessoas ficaram a conhecer a Karina Gomes, não conheceram o teu marido porque ele está ali, mas está presente, veio-te acompanhar e certamente, como nós dissemos em oração antes de começarmos a gravação, e sempre digo isto, nós não sabemos as consequências, não sabemos como é que Deus vai poder usar todas as coisas que tu falaste, tudo aquilo que vai ficar gravado nestas câmaras, mas ele sabe como fazer as coisas funcionarem e ir ao sítio certo, ao coração certo, a pessoa certa vai ouvir as tuas palavras e aquilo vai despoltar a ignição que ela está a precisar. Às vezes basta só uma ignição. Sabes que uma vez, só para terminar, uma vez Deus deu-me uma mensagem que eu nunca mais esqueci, porque foi Deus que me entregou mesmo, literalmente. E o título da mensagem era Atmosfera Explosiva. Atmosfera Explosiva. Está nas bombas de gasolina, quando metes gasolina, está lá a Tex, atmosfera. Tu estás dentro de uma atmosfera explosiva. Tu tens o combustível, são 3 ingredientes para acontecer uma explosão: combustível, atmosfera e ignição. Estes 3 componentes têm que existir. Sem isto não há explosão. Tu podes ter ignição, mas não tens combustível, não há explosão. Mas vamos ver a fé como essa ignição. Sem essa ignição não há lugar à explosão. E muitas vezes é isso que as pessoas estão a precisar. As pessoas têm o combustível, têm a palavra de Deus, têm a atmosfera, simbolizando o Espírito de Deus, que materializa aquilo que está a acontecer, mas a ignição é nossa. A ação é minha e é tua, é nossa. Mas cada ação tem uma reação, man. A reação é Deus que promove. Estás a ver? E às vezes nós desvalorizamos certas coisas que dizemos aqui, ou não damos importância, mas certas coisas que saem da tua boca vão promover essa ignição. A pessoa está à espera daquilo que tu disseste. E elas, e elas tantas... eu penso sempre isto, a pessoa vai dizer assim, espera aí, se Deus pôde usar a Karina ou pôde usar o B ou C, porque é que Deus não pode usar a mim? Porque é que Deus não vai fazer na minha vida se fez na vida dela? E essa é a razão da gente estar aqui hoje. Obrigada. E muito obrigado. Olha, nós agradecemos, foi tardio, foi um pouco mais fora do horário, mas o importante é que nós gravamos contigo. Obrigada, tínhamos esse desejo também. Sim, foi uma luta. Agora percebi porque é que eu tive tanta luta durante o dia, não estava a perceber, era muita batalha espiritual, sim. Mesmo. Sabes que ainda hoje, quando cheguei a casa, dizia à minha esposa, lembrei uma frase de Lester Sumrall, que ele dizia: se o diabo não te está a trazer resistência, topa isto. Lester Sumrall, ele dizia: se o diabo não está a trazer resistência, provavelmente tu não és uma ameaça para ele. Sempre que há uma cena para acontecer, um deslocamento de situações na vida, há uma batalha.
Batalha É espiritual. sempre, A é Sandra sempre. falou disso, eu estive com ela agora antes de vir. Man. E a Sandra falou, eu nunca imaginei, ela é nova convertida, digamos assim, eu nunca imaginei que a batalha espiritual fosse uma coisa tão pesada. Nós que somos africanos sabemos o que é a batalha espiritual. Não digo isso para minimizar a luta de povos nenhuns, não. Mas nós vivemos em atmosferas espirituais muito pesadas. Eu venho de geografias onde já ouvi isso, inclusivamente num podcast. Eu disse, meu Deus do céu, eu achava que só eu tinha essa noção. É que ou estás em Cristo e tens unção para exercer o ministério, ou então no continente africano, qualquer país, completamente por outra espiritualidade. Não prospera se não estiveres verdadeiramente em Cristo. E é um desafio para missionários que queiram ir trabalhar em África, estejam em Cristo, encham-se do Espírito Santo e vão com toda a coragem e fé, porque Deus quer enviar muito mais missionários, quer na área da educação. Porque às vezes a gente pensa que ser missionário é só ir ministerialmente pastorear uma igreja, mas não. Às vezes ser missionário é seres um professor que até tem emprego, que quer ceder umas horas nas férias para dar explicações a alunos em África, e és cristão, és professor, és cristão e és psicólogo, vai trabalhar nesta área, vai consultar, és médico, vai consultar. Portanto, mas tens que estar no Senhor para que as coisas possam fluir. Senão não se consegue. Eu acredito que fluiu aqui a nossa conversa. Sei o que é que o teu marido achou. Ele está a dizer que sim. Foi uma bênção realmente conhecer também. Igualmente. Agradecer também à Sandra, porque ela fez fundo, a ponte, fez aqui a ligação entre nós, porque eu inicialmente falei com ela e ela depois falou em ti, que seria uma bênção. E pronto, é assim, um dia ela virá aqui também. Ela é uma grande mulher de Deus, a Sandra, sim. E muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu é que agradeço. E que Deus continue a manifestar a sua graça, o seu amor, o seu poder através de ti. Amém. A tua vida, cada vez que abris a tua boca para cantar, Amém. ou ministrar, que pessoas possam ser alcançadas, Amém. curadas, libertas. Amém. E isso é real. Amém. Real. Amém. Que as pessoas possam ser libertas de muita coisa que anda por aí. Amém. Ao som da tua voz. Amém. Eu no recebo. nome de Jesus. Amém. Eu recebo. É isso. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Antes de mais, deixar aqui o agradecimento à Karina, que veio de muito longe para gravar com a gente. Muito obrigado, Karina. Foi uma conversa muito boa. Não estava à espera, não por causa da Karina, mas não estava à espera que fosse esta a conversa, e até era uma conversa que estava a ser preciso da minha parte ouvir. Muito obrigado também por isso. Pessoal, já sabem, é a conversa do costume, já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais. Não falta conteúdos, não falta vídeos para vocês. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos em todas as redes. Spotify, podem descarregar para ouvir offline. Portanto, não há desculpas. Chamem um amigo, um familiar para assistir com vocês. E até à próxima.